Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos aqui do canal Criptografia na Veia. Estamos começando aqui mais um vídeo e eu queria agradecer aqui a sugestão do nosso inscrito aqui, Alziro Pereira, sugeriu esse tema do compartilhamento secreto do Shammer e eu resolvi fazer que vai ser uma pequena série, né, para a gente poder elucidar um pouco mais os conceitos. E esse vídeo vai ser um vídeo de introdução. E queria mandar um abraço também especial ao nosso amigo Thiago Salem, também aqui vê os nossos vídeos aqui no canal, e tem um canal dele lá também, o Thiago Salem, que muitos vídeos, principalmente na área de criptomoedas e assuntos correlatos de informática, desenvolvimento. Prestigiem lá o trabalho dele, que é muito bom, e se inscrevam lá. Bom, sem mais delongas, vamos à frente. Compartilhamento secreto de Shammer. Esse algoritmo ele serve para compartilhar um segredo com um grupo de pessoas. Mas para acessar o segredo, um número mínimo das pessoas desse grupo tem que entrar em um acordo. Isso é uma ideia bastante interessante, até pela data que o algoritmo foi feito, pelo que eu pesquisei aqui, data de 79, já bastante antigo e efetivo. No final dos anos 70 é que se começou a dar atenção ao surgimento da criptografia de chave pública, abriu um horizonte enorme para a criptografia, né? E o Shammer estava justamente no centro desse desenvolvimento criptográfico. Bem, qual a utilidade desse algoritmo do compartilhamento do Shammer? Imagina que eu coloquei uma situação hipotética, né? Um milionário que fez o seu testamento e tem como herdeiros os seus filhos e a sua esposa. Ele pode, com o auxílio desse algoritmo, fazer com que o testamento só seja acessado se um número mínimo das pessoas envolvidas concordar em fazê-lo. Por exemplo, poderia ter-se um arquivo desse testamento e ele está codificado, por exemplo, com um algoritmo qualquer, o AES, por exemplo, com uma determinada chave. E essa chave é o segredo. E aí, esse segredo você coloca no algoritmo de compartilhamento do Shammer e você faz a divisão desse segredo em várias partes. Suponhamos que seja a esposa e mais 4 filhos, 5 partes. Ele pode determinar, por exemplo, somente se 4 partes concordarem, ou seja, 4 dessas pessoas concordarem, é que eles vão poder acessar e decodificar esse arquivo. Se tiverem menos de 4 pessoas, o arquivo fica ainda cifrado. Isso é muito útil também nas questões empresariais, né? Por exemplo, imagine numa empresa um segredo do cofre guardado, quem tem autonomia para abrir, né? Naturalmente o presidente, que ele pode ter todas as partes. Suponhamos que o segredo fosse dividido em 10 partes, o presidente fica com 10 partes, mas além dele tem os diretores, né? Se tiver 5 diretores, cada um fica com 2 partes distintas, de modo que se eles todos se unirem, eles também podem abrir o cofre. E daí por diante, né? Os exemplos são inúmeros de uso desse algoritmo. Mas como o algoritmo é implementado? Bom, o algoritmo é implementado a partir de uma ideia muito simples. Primeiro, nós temos um segredo que precisamos dividir, né? Compartilhar esse segredo de modo que somente um número mínimo de pessoas em acordo possa acessar o segredo. E para fazer essa divisão, o Shammer utilizou polinômios, de modo que cada termo do polinômio represente uma parte que vai receber uma divisão do segredo e também o segredo a guardar. Vamos ver como isso é implementado. Mas polinômios, o que é um polinômio? Bom, recordando lá a álgebra básica lá da 7ª série, 8º ano hoje, né? Você já tem lá a definição do polinômio. São expressões algébricas formadas pela adição de monômios.
Mas o que são monômios? São o produto de números e variáveis desconhecidas. Exemplo, 7x, 34yz ao quadrado e etc. Passando adiante aqui, fica mais claro a estrutura de um polinômio em graus descendentes, né? ax ao cubo mais bx mais cx elevado à primeira mais dx elevado a zero. As letras A, B, C e D são os coeficientes e o x é a nossa variável, né? Então, reescrevendo aqui, nós temos ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx, visto que o x elevado à primeira é o próprio x, mais d, que é o termo independente, né? Já que o x elevado a zero, que está aqui em cima, sempre é igual a 1. E no algoritmo de Shamir, o termo independente, que no caso aqui é o d, ele é o segredo a proteger. Então, a gente usa essa estrutura polinomial. Cada um desses monômios, ax ao cubo, bx ao quadrado, cx, né, vão ser calculados, né, e o d, a variável d aqui, representa numericamente o segredo que vai se compartilhar. Mas quem é o Shamir? Bom, eu fiz essa digressão no intuito de apresentá-lo no primeiro slide, vamos apresentá-lo agora. O Shamir é um dos mais importantes criptógrafos do mundo. Ele é um criptógrafo e um cientista da computação israelense. E ele criou, junto com Adleman e o Ronald Rivest, o algoritmo RSA, em 1977. E o RSA é, sem dúvida, o mais importante e mais usado algoritmo de criptografia de chave pública da história. Agora, com a chegada, ou a chegada no futuro ainda, né, que ainda não tem, os computadores quânticos, é que o RSA será no futuro aposentado. Mas desde 77, ele vem cumprindo seu papel de uma forma extraordinária, né? Um algoritmo que foi tão estudado e sofreu tantos ataques e ele não foi quebrado. E é baseado numa premissa muito simples, que é a premissa da dificuldade de se fatorar números grandes, semiprimos grandes, né? Melhor dizendo. Bem, voltando aqui ao polinômio, para a gente compreender melhor o esquema, vamos reordenar o nosso polinômio. Eu reordenei aqui na ordem crescente dos expoentes de x e logo abaixo povoei esse polinômio com os coeficientes, né, inteiros, transformando ele aí numa função polinomial. E o termo aqui em vermelho, que é o termo independente, 55564, é o nosso segredo a proteger. Então, o esquema ele funciona através desse polinômio, onde você coloca o segredo a proteger, e os outros monômios, no caso os outros 4 aqui, representam a quantidade de pessoas, incluindo também o próprio segredo, né? Então, por exemplo, esse polinômio aqui de quarto grau, para você abrir o segredo, você precisa de 5 partes, né? Você precisa de 5 pessoas juntas, cada uma com a sua parte, para poder abrir o segredo. Se você quisesse um número maior de partes, basta adicionar mais monômios aqui de grau 5, grau 6 e assim sucessivamente. Bom, desenvolvendo aqui a função de x é essa função polinomial, e onde a gente substitui aqui o valor de x pelo valor da entrada da função. Então, por exemplo, f de 1 é igual a 153.068 e f de 1000 é igual a mais de 24 quadrilhões aqui. É uma função que cresce muito rápido, né? Por causa dos expoentes que cada vez ficam maiores para o x. Naturalmente que na prática esses números são números grandes, né? E o polinômio também é um polinômio normalmente maior. E também não trabalhamos com a aritmética só dos inteiros, mas sim um campo
finito, também conhecido da aritmética modular, né? Trabalhamos com módulos para deixar o esquema seguro. Bem, mas basicamente é isso. É um polinômio onde o termo independente representa o segredo a ser compartilhado, e os termos, os monômios aditivos, representam a quantidade, né, incluindo também o segredo, a quantidade de pessoas mínimas para poder fazer com que o segredo seja revelado. Bom, feita essa função, agora o próximo passo é que essas funções elas fazem uma espécie de coordenada, né? Porque você tem a entrada do x aqui eu dei o exemplo de 1, 2, 10 e 1000, e você tem a saída, né? Que seria o y ou o f de x, que representam esses números aqui. Então, basicamente, você gera um número de entradas igual ao número de pessoas que vão participar do sistema, né, que vão participar do sistema da proteção do segredo. Suponhamos que se forem 20 partes, você vai gerar aqui 20 entradas diferentes e vai calcular, né, na função os 20 resultados, né, as 20 imagens da função que estão aqui. Aqui eu dei o exemplo de 4, né, seria o número de partes. E aqui o número de monômios da função seria o número mínimo de partes necessárias para que o segredo seja revelado. Então, uma vez mais, as coordenadas aqui, ou seja, a imagem da função, né, domínio imagem aqui, a quantidade delas representam os participantes, né, que vão tomar uma parte do segredo, né? Se forem 20 pessoas, você vai ter que criar aqui 20 entradas e 20 saídas. E o número de monômios desse polinômio representa o número mínimo de pessoas para poder abrir esse segredo. Então você pode ter aqui um número arbitrário, e aqui também você pode ter um número arbitrário, o que faz desse algoritmo um algoritmo muito versátil, né? Muito simples de usar, fácil de acrescentar mais uma pessoa dentro do sistema, sem precisar necessariamente mudar o segredo ou reescrever outra função. Então o que temos a fazer é criar e distribuir esses pontos a quem for utilizar o compartilhamento do segredo. Então cada pessoa vai receber aqui uma, duas ou mais partes do segredo, de acordo com a importância da pessoa no lugar ou a responsabilidade, né? E a somatória de todas as pessoas abre o segredo, mas também o número mínimo representado pelo número de monômios da função polinomial também permite abrir o segredo. Não são necessários todos os participantes, são necessários os participantes mínimos que são representados pelo número de monômios do polinômio gerador da função, que no caso aqui nosso é 5, né? Que é um polinômio de grau 4. Mas é só isso? Bem, naturalmente, meu caro amigo, as coisas não são tão simples assim. O esquema, do ponto de vista aritmético, realmente é só isso. Do ponto de vista criptográfico, existem detalhes que têm que ser olhados com mais calma, né, com mais cautela, e nós vamos fazer isso sim. Eu estou com muitas dúvidas e nós vamos esclarecê-las juntos, né, nos próximos vídeos. Eu já programei aqui uma amostra do algoritmo do compartilhamento de Chame, e nós vamos ter a oportunidade de estudar juntos aí e fazer várias experiências legais. Então, eu espero vocês aí no próximo vídeo, né? Eu estou gravando aqui de teimoso, minha garganta não está muito legal, mas eu não poderia deixar de atender aí o pedido, que eu fiquei muito curioso também com esse algoritmo, do nosso amigo Alziro Pereira. Um abraço a todos e até breve aí, se Deus permitir.
Vou deixar também aí as referências, né, que eu usei para fazer esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo com certeza. Um abraço. Tchau.